Olha lá na tela. Estamos falando, olha só, as 10 virgens. Olha que coisa, não é? E aí, no programa passado, nós falamos das 3 classes de judeus. As almas debaixo do altar de sacrifício, Dan e Efraim, e os 144 mil selados, não é? E aí nós vamos ver que aqueles judeus debaixo do altar de sacrifício foram martirizados. Eles realmente foram martirizados. Eles são mortos e tem mais um tanto ainda que precisa morrer durante o período da tribulação, e não é pouco. São muitos, não é? São muitos judeus que ainda morrerão durante o período da tribulação. A Bíblia diz que é. Não há dúvidas. Se você quer saber, dá uma olhada aí no quinto selo, o profeta lendo lá Apocalipse 6, que não é os judeus selados. Todos esses judeus martirizados lá por causa da cegueira, encontrados debaixo do altar, Deus chega e diz, viram o que aconteceu? Agora, lhes dou a cada um uma veste. Eles perguntaram, quanto tempo, Senhor? Agora dá para nós irmos lá, entrar? Ele responde, não. Seus companheiros, os judeus, têm de sofrer um pouquinho ainda. Eles têm de ser martirizados como vocês foram martirizados. A besta tem que pegar eles quando ele romper a sua aliança. Quinto selo. Mas no mesmo selo, no quinto selo, o profeta disse que Moisés e Elias vêm para tirar os 144 mil debaixo da aliança. Então, eles são tirados debaixo dessa aliança. Eles não sofrem o dano, não é? As suas consequências. E esses aqui não têm o selo de Deus e são pegos em cheio. É simples, é muito simples, não é? Para nós começarmos a falar do nosso assunto, vamos só um minutinho aqui que nós vamos começar a ver algo interessante. Eu quero começar por aqui. Olha que leitura, aqui está o 7º selo sendo revelado em Gênesis capítulo 18. Assim diz o profeta. Porque Jesus diz assim, assim como foi nos dias de Sodoma, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, tudo isso vai acontecer nesta vinda, não é? E esta vinda, ela não termina aqui na segunda vinda. Tem coisas para se concluírem lá na terceira. É uma grande vinda dividida em 3 partes. A primeira aconteceu lá atrás, a segunda está acontecendo agora e a terceira logo vem, não é? Dá uma olhada aqui. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? De longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Não faria justiça, juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu, em Sodoma, achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. Olha que inteligência de Abraão. Ele conhecia Deus. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Abraão conhecia o coração de Deus. Ele sabia que ele era um Deus bondoso, um Deus justo. E ele disse, seria justo? Seria justo o Senhor fazer isso? Se tiver um justo lá, o Senhor vai destruir, acabar com tudo, matar todo mundo. Se tiver um justo lá. E ele disse, longe de ti. Longe de ti. E quando ele foi abordar esse assunto, se você ler na sequência, ele temeu, porque ele sabia que Deus tinha descido para destruir. Mas ele sabia, mas ele conhecendo a Deus, ele falou, mas eu quero dar uma insistida aqui, porque eu conheço ele. Mas Senhor, o Senhor vai matar o justo? Quem é que estava na cabeça dele? Quem é que estava no pensamento de Abraão? Mas Senhor, o Senhor vai mesmo matar o justo junto com o injusto? Quem é que Abraão estava se lembrando? Não é? E aí, vamos dar uma olhada. Isso aqui já é no outro capítulo, não é? Olha o que acontece aí. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, não vingativo, não vingativo, não destruidor, mas a Bíblia diz, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse assim, assim não, Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo de que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena?
para que minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui, tenho-te aceitado também nesse negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Mas faz o seguinte: apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Olha só. Olha que coisa interessante. Abraão sabia que tinha um justo naquela cidade. E é dele que ele estava se lembrando. E veja que a revelação que Deus tinha que Abraão tinha de Deus era exatamente correta, de que ele não iria destruir o justo junto com o injusto. Ele não destruiria, ele sabia. Ele conhecia o coração de Deus e falou: não faz sentido. Todo esse tempo que eu tenho andado com Deus, isso não fecha com a natureza de Deus. Isso é contrário à natureza de Deus. De que ele vai lançar o mesmo julgamento que ele vai lançar para a prostituta, a igreja prostituta, que ele vai lançar nos justos. Não faz sentido. Conhecendo, vendo como Deus agiu no passado, isso não fecha com as Escrituras. Isso não fecha com a revelação de Deus. Mas na hora que ele foi perguntar, ele estava muito temeroso. Leia lá. Se atreveu a falar, não é? Leia lá na sequência em Gênesis 18. E ele estava naquele assunto, ele temeu muito, mas ele foi ousado, porque ele conhecia Deus. Falou: mas Senhor, eu te conheço, Senhor. O Senhor vai destruir mesmo, junto lá com os injustos? E sabe de uma coisa? A própria razão pela qual Deus não destruiu aquela cidade, Zoar, foi por causa daquele justo. Então ele não pôde... E olha, se vocês voltarem em Gênesis 14, Gênesis capítulo 14, Zoar era uma cidade associada, co-irmã de Sodoma. Era Sodoma, Gomorra e mais 3 cidades. E uma delas era Zoar. Deus destruiu todas aquelas cidades, menos Zoar. Zoar não foi destruída. Porque lá diz que destruiu os arredores. Lá em Gênesis 14 diz o nome das cidades. Mas por causa da presença... Olha que coisa bonita, irmãos. Nós descobrimos, nessa altura dos estudos da palavra, que quando passar a tribulação e o terceiro ai, não é tudo que vai ser destruído. Coisas serão poupadas. E a pergunta é: por que serão poupadas? O único material que nós temos é o material do 7º selo. É o material das Sagradas Escrituras. Veja aqui o comportamento de Abraão perguntando: o Senhor é juiz de toda a terra, o Senhor é o sumo juiz, é o mais alto juiz. Seria justo isso? Eu te conheço, eu sei que não faria sentido isso, não é? E olha que coisa bonita. Então, aqueles anjos não destruíram Zoar, que era uma das 5 cidades, por causa da presença deste justo. Porque senão ele teria destruído tudo. Ele diz: por causa disso. Então, o que causou? O que evitou uma destruição completa, devastadora, aniquiladora, foi porque tinha restado um lá. E não era Abraão, hein? Não era Abraão, não. Não. E era no dia do terceiro ai, da terceira guerra. Porque ali esse era o terceiro conflito que houve. Era a terceira guerra. Mas por causa daquele, Deus não destruiu nem ele e nem a cidade que ele estava. Olha que coisa interessante. Agora, vamos no Novo Testamento para ver se nós estamos falando a língua que a igreja primitiva falava. Vamos dar uma olhada à revelação que Pedro tinha a respeito disso. Dá uma olhada ali. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló. Olha aí, ó. E livrou o justo Ló. Não matou, não destruiu, não aniquilou. Livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Olha o que diz aí. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Ora, tanto Gênesis quanto aqui está falando que Deus poupou aquele justo.
Agora, todos nós, a esta altura, nós sabemos quem este justo representa, não é? Ele era um bom homem. Dá uma olhada aqui o que o profeta disse para ele, a respeito dele. Vocês se lembram disso? E um anjo desceu, um ficou com Abraão, o eleito. Sodoma estava lá embaixo e Ló estava em Sodoma. E dois anjos desceram lá e pregaram a eles e trouxeram para fora aquele pequenino grupinho, as virgens nécias. Está vendo? Tudo bem. Mas aquele anjo único ficou com Abraão. Estes anjos pregaram lá embaixo um Billy Graham moderno e os demais, e os arrancou para fora. Mas o anjo que ficou com Abraão tinha suas costas para a tenda, e ele disse: Abraão, onde está sua esposa Sara? Como que ele sabia que ela era casada? Que ele era casado? E como ele sabia que ele tinha uma esposa? E como ele sabia o nome dele e que o nome dela era Sara? Disse: ela está na tenda detrás de ti. Ele disse: bem, eu te fiz uma promessa. Então dá para você ver quem era o anjo, né? Eu fiz uma promessa. Era Deus em carne ali. Eu te fiz uma promessa. Eu vou te visitar de acordo com o tempo da vida. Sara vai ter este bebê. E Sara, na tenda detrás dele, riu consigo mesma. E o anjo, com suas costas viradas para a tenda, perguntou: por que Sara riu? Viram o sinal que ele deu para a igreja eleita? Viu o sinal que eles têm em Sodoma? Aí estão as suas três classes novamente. Voltamos direto nelas novamente. Nós temos esses grandes ministros que estão cobrindo o mundo lá fora. Depois que Billy Graham recebeu o Espírito Santo, ele não pôde vir até aqui. Quer dizer, falando, né, do grupinho de Abraão. O campo dele é lá fora e ele reconhece isso. E Deus o mantém lá, está vendo? Com aquela pregação intelectual, a coisa que ele ouve aqui, mas ele está tentando chacoalhar Sodoma. Tentando chacoalhar ou dar graça para aquela virgem nécia. Está vendo? As 10 virgens e os 144 mil judeus de 1960. Não é? Dê uma olhada aí o que o profeta está dizendo para nós. Nós conhecemos a história. A virgem nécia, não é? As virgens nécias. Sendo representadas por Ló. Agora, são todas virgens. Agora, aqui está o pequeno remanescente. Não é jogada fora. Oh, não, ele guarda, ela guarda ele, ou ele guarda ela, mas põe de lado. Ela pode usar, ele pode usar ela para outra coisa, né? Está vendo? Aqui está falando da costureira, né? É por isso que está escrito assim. Está falando da mulher que costura e corta o material. Oh, não, a costureira não joga o material fora, guarda ele, põe de lado. Ela pode usar ele para outra coisa, está vendo? Mas não vai ser usado lá. Como noiva, né? Esta é a igreja que foi cortada fora. Agora, elas vão ter que comparecer no juízo, porque elas passam pela tribulação. Este é o remanescente. Ela vai ter que comparecer no juízo, porque este é o remanescente, não é? Muito maravilhoso nós adentrarmos nestes grandes assuntos.